Oi, gente! Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona a reação nuclear. E a reação nuclear é nada mais, nada menos do que quando dois núcleos eles se movem em direção um ao outro e, apesar da repulsão coulombiana, eles se aproximam tanto até que haja uma interação entre as partículas de um com as partículas do outro, de acordo com a força nuclear. E se chama reação nuclear pela redistribuição de nêutrons entre as partículas que estão envolvidas. Inicialmente, as reações nucleares elas são produzidas através de bombardeamentos, que usam um núcleo-alvo e um projétil que pode ser um tipo de partícula ou um núcleo pequeno, de modo que a repulsão coulombiana não se torne um obstáculo muito grande. As reações que não envolvem muita energia, elas são divididas em duas fases. A primeira fase é quando o núcleo e o projétil eles se agrupam, formando o que se chama de núcleo composto. E já na segunda fase, esse núcleo composto ele se decai e por qualquer processo que não seja, que não viole os princípios de conservação. Um exemplo que a gente pode dar de uma reação nuclear é o nitrogênio 14, quando ele se colide com a energia cinética, que é uma partícula da energia cinética, que é aquela energia que está sempre em movimento. Quando um colide com o outro, acontece que ele vira uma reação nuclear e que está altamente excitada. Esse núcleo composto ele é constituído por 9 prótons e é um núcleo de flúor. Como esse núcleo composto está no estado altamente excitado, pode esperar que ele emita uma partícula no processo de passagem do estado menos excitado ou ao estado fundamental do núcleo filho. Gente, agora eu vou falar um pouquinho da cinética nas reações nucleares. Essas reações não são interessantes porque produzem prótons e nêutrons, com grandes energias cinéticas, que, como eu falei, é aquela energia do movimento. Por outro lado, as partículas de fontes radioativas naturais são efetivas para produzir transformações nucleares apenas aos nêutrons com número atômico menor que 19, que é o caso do potássio. Devido à intensidade de repulsão coulombiana entre as partículas A e os nêutrons atômicos do alvo. Nêutrons, ao contrário, eles podem penetrar, em princípio, qualquer núcleo. Em qualquer núcleo eles podem penetrar, já que não são repelidos pelos prótons. Antes de falar um pouquinho o que são as reações nucleares, eu vou falar do que o núcleo é composto. O núcleo é composto pelos prótons com cargas positivas e os nêutrons com cargas nulas. Dentro do núcleo existem as partículas nucleares. Dentro das partículas nucleares existe o decaimento nuclear. O que é o decaimento nuclear? O decaimento nuclear é quando o núcleo ele joga para fora toda a radiação que ele emite. Então ele joga para fora dele mesmo toda a radiação que o mesmo emite. Partículas radioativas existem 3. A principal é a partícula alfa. Ela pode ser escrita dessa forma, com o número atômico 2 e a massa 4. Ela é composta por sempre 2 prótons mais 2 nêutrons. Um exemplo que eu vou dar é o oxigênio, de massa 16 e número atômico 8. Quando ele se junta com a partícula alfa, ele se transforma no carbono de massa 12 com número atômico 6. Não podemos esquecer que o oxigênio ele emite radiação para o partícula alfa e que se transforma no carbono 12 com número atômico 16. Outra fórmula muito utilizada da partícula alfa é com o hélio. Por que é muito utilizada? Porque o núcleo da partícula alfa e o núcleo do hélio eles são muito parecidos. Então, geralmente em exercício, é utilizado o hélio ao invés da partícula alfa. A segunda partícula mais importante é a partícula beta, de número atômico -1 e massa 0. Agora você vai me perguntar como que uma partícula tem um número atômico -1. Agora eu vou dar um exemplo para você. O oxigênio de número atômico 8 e massa 16, com a partícula beta, ele se transforma num flúor de massa 16 e número atômico 9. Existe uma discussão muito grande entre os físicos e os químicos sobre a composição do nêutron. Para os físicos, o nêutron ele tem uma carga igual a 0, e para os químicos, a carga dele é nula. Durante o decaimento nuclear, ocorre a quebra do nêutron,
que a parte negativa ela sai do núcleo e a parte positiva que já está no núcleo ela continua e ela aumenta o número atômico. Por isso que quando estava aqui o número atômico igual a 8, ele foi para 9. A última partícula é a partícula gama, que ela é basicamente energia, com massa igual a 0 e número atômico igual a 0. Quando você pega, por exemplo, o oxigênio, o utiliza com a partícula gama, ele fica igual, ele não muda. A única coisa que muda é porque essa partícula gama é aquela que emite luz, então é ela que dá a cor, por exemplo, para os fogos de artifício, aquelas cores, aquelas luzes bem coloridas. Essa é a partícula gama.